Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o surgimento da sociologia, tá? Eu vou falar para o pessoal do segundo ano do ensino médio. Eu já postei lá os vídeo slides, e hoje eu vou fazer uma breve explicação sobre cada vídeo slide daquele lá que eu coloquei para vocês, tá? Então, o surgimento da sociologia, como a gente já falou anteriormente nas aulas, ele é motivado pelo momento, né, um momento social que a sociedade vivia na época. Agora, por exemplo, a gente vive num momento onde a sociedade está se repensando em relação ao consumo, em relação ao meio ambiente, em relação ao outro, né, em relação à grande circulação de pessoas, ao uso da tecnologia. A sociedade está se repensando sobre tudo, né, e sobre como que vai ser daqui para frente, tá? Então a sociologia, ela surge num contexto mais ou menos parecido com esse de agora, que é onde há uma quebra de paradigma, né? Há um rompimento com o atual momento, tá? Então, assim, e aí eu coloco para vocês alguns fatores aí que marcam, né, a sua origem e trajetória, tá? Um desses fatores é a ascensão da burguesia, tá? Então, o que acontece? Há um rompimento aí com a formação social da Idade Média, tá? Essa formação social era constituída de sacerdotes, senhores feudais, servos, e aí apresenta-se aí um novo quadro social, né? Com a emergência de uma nova classe, de uma nova categoria, que é a burguesia, tá? A formação dos estados nacionais também marca o surgimento da sociologia, porque existe um pacto entre a burguesia e o rei, quebrando, então, com todo aquele poder que havia dos senhores feudais, tá? Porque aparece um novo poder, o poder central, que é o Estado. E antes o poder era dividido, né, e centralizado na mão dos senhores feudais. A descoberta do novo mundo também é um fator bastante importante, né, porque abre um novo canal, abre uma outra realidade, tá, diferente do que o mundo europeu estava acostumado, com os modos de pensar e de agir, né? E aí você sai para um outro mundo, você expande seu pensamento, você expande a sua maneira de ver o mundo, você passa a enxergar as coisas diferente, né? Você passa a entender que existe aí, como a gente diz lá na antropologia, uma relatividade, tá? Então aí isso também, né, muda o jeito de ser e de pensar da sociedade europeia da época, tá? A revolução comercial, tá? Existe a formação de grandes potências nacionais, são grandes companhias de navegação que vão, né, levar o comércio, vão trazer o comércio, outros produtos, outras coisas diferentes, tá? Aí surge, nessa época que aparece, que se desenvolve o mercantilismo, né? São grandes trocas, e aí quando você vai para outro lugar, você conhece outros produtos, muda seu paladar, muda a maneira de cozinhar, muda a maneira de consumir o alimento, tá? A reforma protestante, há uma ruptura da unidade católica do Ocidente, rompe com a concepção passiva de homem que era entregue unicamente aos desígnios divinos, tá? Eu passo a entender que eu sou responsável pelas minhas ações, que eu sou capaz de, ao cometer uma ação, sofrer uma reação, que nem tudo é uma obra divina, que nem tudo é uma obra de Deus, que o homem também tem uma responsabilidade nessa concepção de existência, tá? No século XVIII, a Revolução Industrial, principalmente, já falamos muito como que a Revolução Industrial ela marca, né, como ela é um fator importante, porque ela desagrega a sociedade feudal já consolidada, e ela passa a consolidar uma outra sociedade, que é a sociedade capitalista, tá? E aí com muitas mudanças tecnológicas, muda a economia social da época, eu passo a consumir produto, produzir produto em larga escala para o consumo e não mais para as necessidades, tá? E aí são novos modos de produção, novos modos de consumo. As consequências da Revolução Industrial, né, gente? Produção agrícola destinada ao abastecimento de matérias-primas, só para abastecer a indústria e não para abastecer as pessoas. Há um fluxo migratório das cidades do interior para as cidades industriais. Há a expulsão dos camponeses das suas terras para que possa se produzir matéria-prima para atender a indústria, tá?
E o inchaço urbano, né? Que vai causar miséria, mendicância, prostituição, alcoolismo, promiscuidade e outras epidemias, porque tem muita gente em um pequeno espaço. Você não consegue agregar todas as demandas desse contingente super populoso que era o contingente das cidades que estavam se formando na época. As consequências dessa revolução industrial, né? Aparece uma nova camada social. Essa camada é o operariado, o trabalhador, né, que vai vender a sua mão de obra. Não existe uma consciência de classe, esses trabalhadores não têm consciência da importância, né, do trabalho deles, do papel que eles têm na sociedade, na sociedade de produção, tá? A formação de associações e sindicatos, né, de pessoas que estavam inconformadas com a situação do trabalho, com as condições de trabalho, enfim. E aí, principalmente, né, o enriquecimento da burguesia e o empobrecimento do trabalhador, do operário, tá? Os fatores de transição que marcam aí a origem da sociologia, o surgimento da sociologia, eu vou falar daqui a pouco no próximo slide, tá? Porque a gente não pode se estender muito, porque senão fica muito difícil de postar, enfim, né? Uma aula muito cansativa é uma aula longa, tá? Então, assim, até agora a gente falou dos principais fatores, mas a gente vai falar daqui a pouco sobre os fatores intelectuais que marcam essa transição, tá, gente? Então, até o próximo vídeo.